Galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou trazer mais uma notícia aí e eu espero que vocês me ajudem a bater uma meta de 10 mil inscritos aí no meu canal e que vocês gostem, compartilhem para amigos, famílias, para todo mundo aí e me ajudem a bater uma meta de 10 mil inscritos, beleza, galera? Bora lá? Empunhados facões e pinças, cientistas encharcados de suor contam carbono na Amazônia. O dióxido de carbono, CO2, é o gás de efeito estufa mais predominante que retém o calor na atmosfera terrestre. As árvores observam o dióxido de carbono da atmosfera e o armazenamento com o carbono, uma das maneiras mais baratas e fáceis de observar os gases do efeito estufa. Os cientistas, empunhando facões, se aventuraram na Amazônia, abrindo caminho através da densa selva. Enquanto a temperatura do meio da manhã subiu para mais de 100 graus Fahrenheit, 38 Celsius. Encharcados de suor, e pequeno grupo de homens e mulheres cerrou e arrancou galhos de árvores. Eles perfuraram o solo, espalharam tinta nos troncos das árvores. Isso é vandalismo em nome da ciência. Nas árvores, cerca de 90 quilômetros de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, os pesquisadores brasileiros buscam saber quanto carbono pode ser armazenado em diferentes partes da maior floresta tropical do mundo, ajudando a remover emissões da atmosfera que fomentam as mudanças climáticas. É importante porque estamos perdendo florestas globalmente, disse Carlos Roberto Sanqueta, professor da Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná, no Brasil. Precisamos entender qual é o papel que as florestas desempenham, tanto na absorção de carbono, quanto são deixadas intactas, quando na liberação, quando são destruídas. Sanqueta liderou a expedição de pesquisa de uma semana em novembro, supervisionando uma equipe, concluindo um botânico, agrônomo, biólogo e vários outros engenheiros florestais para coletar uma miríade de amostras de vegetação viva e morta para análise. Em um trabalho rigoroso e elaborado, muitas vezes em condição úmida, infestadas de insetos envolvendo mastosserras, passaca-rolhas e pinças. Não são cientistas de eventual apenas dando aula para as pessoas, dizendo Roane Rangel, que é especialista em gestão ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais. Não estão envolvidos com a equipe de Sanqueta. São pessoas trabalhadoras que sujam as mãos. Abordagem holística. A equipe brasileira é apenas um contingente entre centenas de pesquisadores que buscam medir o carbono no complexo e ambientalmente crucial ecossistema da floresta amazônica, que se espalha por mais de 6 milhões de quilômetros quadrados em 9 países. Algumas pesquisas buscam apenas quantificar o carbono nas árvores, mas Sanqueta diz que a abordagem de sua equipe é holística, medindo o carbono na vegetação rasteira, no solo, em decomposição de matéria vegetal. Além disso, sua equipe está olhando além da floresta primária, examinando áreas e florestadas para lançar uma nova luz sobre a quantidade de carbono que eles contêm, informações essenciais para incentivar o esforço de restauração. O dióxido de carbono, CO2, e o gás de efeito estufa mais predominante que retém o calor na atmosfera terrestre, as árvores observam o dióxido de carbono da atmosfera e a armazenam com o carbono, uma das maneiras mais baratas e fáceis de absorver os gases do efeito estufa. O processo também funciona ao contrário, no enquanto as árvores são cortadas ou queimadas, geralmente para dar lugar
a fazendas ou pastagens de madeira libera CO2 de volta à atmosfera. Cada vez que há desmatamento é uma perda de uma emissão de gases do efeito estufa, disse Sanqueta, que o membro do painel intergovernamental da ONU sobre as mudanças climáticas, maior autoridade mundial em ciência do clima. Nas taxas de emissão atuais, as temperaturas globais devem subir cerca de 2,9 graus Celsius até 2100, de acordo com o consórcio sem fins lucrativos climático Action Track, ultrapassando de longe o limite de 1,5 a 2 graus necessário para evitar mudanças catastróficas no planeta. A mudança climática elevada ao nível do mar intensifica desastres naturais e pode estimular a imigração em massa de refugiados. O desmatamento na Amazônia se acelerou durante a administração de Jair Bolsonaro. Desde que ele assumiu o cargo em 2019, pelo menos 825 milhões de toneladas de CO2 foram liberadas do desmatamento na Amazônia brasileira. Isso mais do que emitido por todos os carros de passageiros dos Estados Unidos em um ano. Em nota, o gabinete de vice-presidente Hamilton Mourão, que lidera a política do governo para a Amazônia, disse que o aumento do desmatamento anterior ao atual governo, que o governo tem trabalhado sem parar para impedir a mineração destrutiva do tráfico de madeira. Não alcançamos o grau de sucesso desejado, mas poderia ter sido pior, afirma o comunicado. Medições meticulosas. A chave para entender e enfrentar a ameaça climática e trazer mais precisão às medições de carbono em florestas em declínio. Todo mundo que essa informação, disse Alex Bastos, coordenador de projetos da organização sem fins lucrativos Rioterra Study Center, entidade brasileira que fornece apoio financeiro e vários cientistas da equipe de Sanqueta. Hoje existe cientista medindo carbono florestal em quase todos os continentes. Além da equipe de Sanqueta, por exemplo, o Amazon Floresta Inventory Network, com seus mais de 200 cientistas parceiros, está tentando padronizar o carbono e outras medições, acumulando enorme quantidade de dados para quantificar a floresta. O desafio à diferença nas espécies da Amazônia, no Peru, no sudoeste da Guiana, não há praticamente nenhuma sobreposição de espécies, então são plantas completamente diferentes, exatamente no mesmo clima, disse Olive Phillips, coordenador da Rede Ecologista Tropical da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Os parceiros da rede usam parâmetros precisos para capturar os principais reservatórios de carbono, inclusive em matéria de planta morta, solo. Por exemplo, se uma árvore está na borda de uma parte de terra, ela deve ser medida apenas se mais de 50% de suas raízes estiverem naquele local. Nenhuma equipe poderia esperar obter amostra suficiente da vasta floresta tropical para uma contagem exata do carbono obrigado pela Amazônia e também um alvo móvel, a floresta amazônica, que varia de selva amaranhada, os espaços ribeirinhos mais abertos está constantemente mudando à medida que mais árvores são derrubadas, enquanto os esforços de restauração estão se acelerando. A equipe de Sanqueta iniciou sua alta linha de pesquisa em 2016, contando com o apoio da Rioterra, ela própria com financiamento da Petrobras. Na época, Rioterra estava replantando áreas destruídas de florestas tropical e queria saber quanto carbono estava sendo sequestrado.
A Petrobras disse em um comunicado que vem trabalhando há anos para honrar seus compromissos de responsabilidade social, o que, entre outras coisas, significa fornecer energia enquanto supera os desafios da sustentabilidade. Cada expedição de uma semana custa cerca de R$ 200 mil, 36.915,35. Sanqueta disse que seu projeto não recebeu nenhum dinheiro diretamente da Petrobras. Quanto ao financiamento da Petrobras acabou, a Rioterra encontrou o apoio do Fundo Amazônia, apoiado pelos governos do Brasil, Noruega e Alemanha. A descoberta preliminares indica que o plantio de uma mistura de espécie amazônica é mais eficaz no sequestro de carbono do que permite que a área cresça naturalmente. Mas as descobertas também sugerem que não há substituto para deixar a floresta intocadas. Uma hectare de florestas virgens de Rondônia contém, em média, 176 toneladas de carbono, de acordo com a análise de Sanqueta dos dados do Ministério da Ciência do Brasil. Em comparação, um hectare replantado de floresta após 10 anos contém cerca de 44 toneladas e as fazendas de soja uma média de apenas 2 toneladas, curando o planeta. Na selva, os membros da equipe de Sanqueta espantaram abelhas que enxameavam sem ferrão enquanto dissecavam um terreno de 10 por 20 metros que estavam crescendo naturalmente há quase 10 anos, abandonado por um fazendeiro. A equipe contou 19 árvores com troncos medindo pelo menos 15 centímetros de circunferência, um limite acima do qual as árvores geralmente retêm muito mais carbono. Edilson Consuelo de Oliveira, um botânico de 64 anos do vizinho Acre, enrolou uma fita métrica em um deles. Beolúcia, ele gritou, identificando o Beolúcia grossolarioides, uma árvore frutífera, que é uma das que cresce mais rápido. Ele recitou as medições, enquanto outro cientista as rabiscou. Um biólogo pregou marcadores numéricos em troncos de árvore. Enquanto isso, algum no grupo estava cortando uma árvore com uma serra elétrica, tendo selecionado para autópsia. O tronco tosado foi cortado em pedaços, as folhas retiradas, ensacadas e o toco desenterrado e passado em uma balança pendurada, amarrada em galho. É destrutivo, mas só fazemos em lágrimas árvores, disse Sanqueta. Outro grupo enfiou no solo um saca-rolha de metal meteorizado de 1 metro, puxou a terra de 4 profundidades diferentes. Outros mediram a largura das plantas em decomposição com compassos de calibre, recolheram os detritos do solo. As amostras foram levadas de volta ao laboratório, onde a equipe as secou e pesou antes de incinerá-las em uma câmara de combustão seca que permite medir quanto carbono está contido. A equipe mediu 20 parcelas durante uma semana de trabalho em novembro. A meta final é de 100 lotes até o final deste ano. O trabalho ofereceu uma forma de medir a saúde do planeta, disse Rangel, mas também a rapidez com que o planeta pode curado com a agência Reuters. O INEP diz à Justiça ter condição de manter o Enem em janeiro.
O Instituto Nacional de Estado e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela organização do Exame Nacional do Ensino Médio, defendeu na Justiça Federal de São Paulo a manutenção das datas da prova impressa para os dias 17 e 24 de janeiro. A polêmica envolveu a realização do Enem e ganhou um novo capítulo para o INEP, data marcada e perfeitamente possível e segura para todos os envolvidos, não havendo risco de ordem sanitária. Segundo o órgão, houve ainda um esforço institucional redobrado na adoção e implementação afetiva de todas as medidas de segurança previstas na legislação. Quanto à prevenção e o combate da Covid-19, com o uso de máscara, distanciamento social e organização da quantidade de pessoas em sala, higienização de uso e de álcool em gel. Além disso, o Instituto informou que os estudantes que estiveram contaminados com o coronavírus poderão realizar o exame em fevereiro. O posicionamento foi apresentado na sexta-feira 8, por meio da Advocacia Geral da União à Justiça Federal. O Enem durante a pandemia. Ainda na sexta-feira 8, a Defensoria Pública da União pediu à Justiça o adiantamento da aplicação do exame sob o argumento de que não há forma segura para realizar o exame em meio ao aumento de casos da Covid-19. Entidades ligadas ao setor educacional, como a UNE, também enviaram uma carta ao ministro Milton Ribeiro, Educação, pedindo a mudança da data. Na manifestação, a AGU disse que o exame já foi adiado por conta da pandemia. Os advogados da União entendem ainda que o adiantamento da prova fragiliza e coloca em risco políticos públicos dele decorrentes com o sistema de contas e o funcionamento estudantil com a agência Sputnik Brasil. Doria cobra o censo de urgência da Anvisa por aprovação da Coronavac. O governo de São Paulo foi às redes sociais neste domingo 10 cobrar celeridade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no processo de aprovação emergencial da Coronavac. Na sexta-feira 8, o pedido da emergência para aprovação de imunizante foi enviado à agência, que informou no dia seguinte que a documentação estaria incompleta. Eu preciso censo de urgência da Anvisa para a liberação da vacina do Butantan. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de 10 mil vidas dias para a Covid-19. Com a liberação da Anvisa, milhões de vacinas já estão prontas e poderão salvar vidas. No apelo à Anvisa, Doria enfatizou que o Brasil tem em registro mais de 8 mil óbitos diários por Covid-19. A Anvisa afirmou que está em contato com o Instituto Butantan para determinar os prazos para a apresentação dos dados que estão em falta no sábado, dia 9. Membros dos dois órgãos realizaram pelo menos 2 reuniões para discutir a questão. A Coronavac é uma vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que tem sede em São Paulo, na quinta-feira 7. O Butantan divulgou que a vacina teve eficácia de 78% nos testes realizados no Brasil. A vacina vem sendo fruto de disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro sem partido e o governador João Doria. Apesar do debate, o governo federal
ainda não tem uma data para o início da vacinação no país. Neste domingo 10, o Brasil registrou uma média móvel de óbitos diário de 1,16 mortes, pior resultado desde o dia 11 de agosto de 2020. Conforme os dados da Universidade Johns Hopkins, o país é o segundo em todo o mundo em um número absoluto de mortes, com 203.140 óbitos causados pela doença, com a agência Sputnik Brasil. Eficácia geral da Coronavac será anunciada nesta terça-feira, disse o secretário da Saúde de São Paulo. O anúncio foi feito pelo secretário da Saúde de São Paulo, Jean Goicoechea. Esses dados, que nós chamamos de eficácia global, estão em posse do Butantan e da agência reguladora da Anvisa. E dessa maneira, saberemos todas as manhãs essa informação que é fundamental, a importância para que nós possamos inseri-la, inclusive nas próprias campanhas de vacina, disse Goicoechea. Na última quinta-feira, 7, o Butantan divulgou a eficácia de 78% da vacina contra os casos leves de Covid-19, além de 100% contra os casos graves. No entanto, a eficácia geral contra qualquer tipo de caso leve, moderado ou grave ainda não é de conhecimento público. Coronavac apresentou eficácia de 65,3% na Indonésia. Nesta segunda-feira, 11, a Indonésia divulgou que a eficácia geral dos testes da Coronavac realizados nacionalmente foi de 65,3% diante do resultado. A Indonésia tornou-se o primeiro fora da China a aprovar o uso emergencial do imunizante. O chefe da Agência Sanitária Nacional, Penny Lukito, comemorou a eficácia. Vamos apoiar o programa de vacinação contra a Covid-19, disse ela a Reuters. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, deve receber a primeira dose da vacina no país nesta quarta-feira, 13, com a agência Sputnik Brasil.